Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer a pálpebra luz, que nada mais é do que deixar os cantinhos e o côncavo do olho mais escuro e o meinho bem mais claro. Fica super marcante. A primeira coisa que eu faço é neutralizar a pálpebra. Para isso eu uso dois corretivos, primeiro um amarelo, que neutraliza as minhas olheiras roxas, e depois um normal, que vai neutralizar o amarelado que ficou na pálpebra. Não é necessário você fazer isso, se você quiser você usa só um corretivo. E depois que a gente passa o corretivo, é sempre bom dar uma selada no olho. Então eu fiz isso com uma sombrinha branca e você pode fazer com pó compacto também se quiser. E para o olho ficar com um acabamento bem bonito, eu colo esse durex nessa direção. Bom, então agora a gente vai começar a construir as camadas do esfumado. A primeira sombra que eu uso é um marrom bem clarinho, junto com um pincel bem fofinho, o mais fofinho que eu tiver. Eu vou preenchendo tanto o côncavo quanto esse ossinho que eu tenho acima do côncavo, tomando cuidado para preencher tudo até o comecinho do olho. Gente, e quanto mais perto eu chego da sobrancelha, mais leve a minha mão fica, eu quase não encosto na pele. Para acrescentar profundidade no olhar, eu venho com esse marronzinho mais escuro da Vult e um pincel menorzinho. E por que um pincel menor? Porque esse pincel menor vai me ajudar a ter maior precisão. Quanto menor o pincel, maior a precisão, e quanto maior o pincel, mais esfumado fica. Eu vou concentrando essa sombra nos cantos interno e externo e também no côncavo. Nessa hora você tem que ter paciência e construindo a cor aos poucos. Vai pegando um pouquinho de sombra e colocando, um pouquinho de sombra e colocando, até você achar que tá bom. A ideia é realmente não preencher esse meio da pálpebra, mas eu nem tô preocupada se acaba caindo sombra ali, porque depois a gente vem com um corretivo e limpa. Depois que esse marrom tá bem concentrado, eu volto com o primeiro pincel sem pegar sombra nem nada e dou só um acabamento. Antes de passar a sombra dourada, eu vou vir com esse corretivo, passar ele na minha mão e depois pegar com o dedo. Aí sim eu vou colocar ele no meu olho. Você pode passar o corretivo direto no olho, eu só faço isso porque eu acho que a chance de errar é menor. Aí para não deixar ele muito marcado, eu vou dando umas batidinhas com o dedo e depois eu esfumo com o meu pincel menorzinho que eu passei um marrom mais escuro. Para a próxima sombra pigmentar e fixar melhor, eu passo esse primer de olhos só onde eu tinha passado o corretivo. Depois é só aplicar a sombra dourada com batidinhas e apertando assim o olho para ela fixar bem. Gente, essa minha sombra é tão velha que eu nem tenho mais o nome, mas qualquer sombra dourada serve. Como sempre, esfuma mais um pouquinho para não deixar nada marcado. O delineado fica a seu critério, se você quiser fazer um delineado gatinho, pode fazer que combina. Se você não quiser fazer nada, também pode. Eu só tô passando uma linha preta para cobrir a raiz dos cílios que eu vou colocar. A coisa mais importante quando você vai colar uns cílios é você esperar a colinha secar. Tem que deixar ela secar bastante para ele não ficar dançando no seu olho. Aí eu dou umas apertadinhas tanto com a pinça quanto com o dedo. Aí é só tirar o durex e dar um acabamento com um pincelzinho pequeno. A primeira coisa que eu faço na minha pele é passar esse primer do Toque de Natureza. Depois que ele secou um pouquinho, eu aplico a base. Dessa vez eu apliquei com o pincel língua de gato, mas eu acabo preferindo a esponjinha mesmo, porque ela é mais prática. Só que caso você só tenha o pincel língua de gato, vá em frente que dá certo. É importante você não esquecer da orelha, do canto da testa e do pescoço também, para você não ficar com cor diferente. Para corrigir minhas olheiras, eu vou usar esse corretivo que a Lu Ferraz ensinou e eu mesma fiz. Eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem ver o vídeo. Para neutralizar o corretivo colorido, eu passo esse corretivo que é um pouquinho mais claro que o meu tom de pele. Aí eu tiro o laranja e já ilumino essa área. E como sempre, eu dou um acabamento nessa área com esse pincelzinho menor. Eu vou aplicar esse pó nas áreas que eu passei corretivo e nas áreas que eu sou mais oleosa. Eu passo bastante pó mesmo, porque depois a gente vai varrer tudo isso do rosto. Fazendo isso, o pó vai ajudar não só para controlar a oleosidade do rosto, mas ele também vai ajudar a iluminar essas áreas que a gente está concentrando ele. A gente costuma perder o sombreado natural do rosto quando a gente passa a base. Então, para tornar o rosto mais harmônico, a gente vem com pó uns 2 tons acima da sua pele e passa no meio da bochecha,
nos cantos da testa, no queixo, no maxilar e no nariz. Eu uso esse pincel mais fofo primeiro nas áreas maiores do rosto e depois eu venho com um pincel menorzinho no nariz, porque é um lugar que eu preciso de maior precisão. Para a parte inferior dos olhos, primeiro a gente vai usar essa sombra da Vult, aquela que a gente usou no olho, marrom mais escuro, e depois a gente vai usar um marrom um pouquinho mais quente. Primeiro eu aplico tudo com o pincel chanfrado e depois eu esfumo com o pincel mais fofinho. Eu passo essa sombrinha cintilante no canto interno do olho para abrir o olhar e também no arco da sobrancelha, para deixar um olhar mais marcante. Esse destaque no arco da sobrancelha para mim é fundamental, eu acho que faz toda a diferença. Depois que o pó já ficou um tempinho no rosto, eu vou retirando todo o excesso dele. Passo um pouquinho de blush nas maçãs do rosto e também na ponta do nariz, só para dar um arzinho de saúde. Passei um lápis na linha d'água porque eu acho que combina muito com essa maquiagem e depois eu só terminei com a máscara de cílios. Pro batom, eu escolhi esse que é um dos meus favoritos, é o Jasmine Líquido da Pausa para Feminices. Para finalizar essa make, a gente vai passar esse iluminador da Natura. Gente, eu amo passar iluminador, por mim eu passo até dizer chega. Para deixar o iluminador mais potente, eu molhei o pincel, isso faz toda a diferença. Tô mostrando bem de pertinho para vocês verem como fica o efeito do iluminador. Estão vendo como ele fica diferente? Esse é o segredo, pincel úmido, não encharcado, só úmido. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar uma curtida e se inscrever. Até a próxima!